a gente fala de gatilhos mentais que podem ser ativados aí tanto por fatores externos, como esses que vocês trouxeram, aquilo que não depende da gente, mas depende do mercado, né? A Black, aquelas promoções que muitas vezes são propaganda enganosa, aquela quebra do número, enfim. Mas também essas armadilhas podem ser gatilhos mentais que são disparados por situações internas, né? Situações que dependem das nossas emoções e do nosso psicológico. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. A gente vai trazer hoje o viés da economia comportamental. A gente tem a economia tradicional que vem e diz para a gente assim, olha, basta você seguir estas regras que pronto, você vai ter uma vida financeira saudável. Então, basta que você guarde R$ 500 todos os meses em determinado investimento, que em tantos anos você vai ser milionário. Mas aí a economia comportamental vem e fala, opa, pera, não é bem assim. Será que essa pessoa ganha o suficiente para guardar R$ 500 todo mês no investimento? Será que essa pessoa, ainda que ganhe esse valor, será que ela tem um psicológico preparado para não ter nenhum gatilho ativado e, de repente, não gastar esse dinheiro com outras coisas que são relevantes para ela? Então, tem todo um contexto em que as pessoas estão inseridas, tem as emoções em jogo. Então, tem muita coisa aí que precisa ser analisado antes de a gente simplesmente jogar uma fórmula mágica e dizer que é fácil, assim, a gente ter uma vida financeira saudável. E aí, pensando em tudo isso, eu vou dividir com vocês, eu vou compartilhar minha tela e dividir com vocês um dia da vida do professor Alaor. Será que aqui estamos todos em educadores? Todo mundo trabalha com educação? Sim, acredito que sim, né? O professor Alaor, gente, ele é um personagem do nosso material, do material do Gênio das Finanças. Vocês estão vendo a minha tela, por favor? Estão? Ainda não, parece que está carregando, Cíntia. Está carregando? Aqui para mim avança um pouquinho. Avança uma tela para ver se vai mudar aqui para a gente. Está uma tela azul. Avancei. Não, está uma tela azul. Não? Não está aparecendo, não. Deixa eu tentar de novo. Foi? Agora sim. Foi? Ah, maravilha. Obrigada. Então, gente, o professor Alaor, ele é um professor, personagem dos nossos materiais, e eu queria dividir com vocês um dia da rotina dele, porque, de novo, né, reforçando aquilo que eu falei sobre a economia comportamental, muitas vezes a gente pensa lá no resultado, mas não pensa no processo, esquece da base, daqueles pequenos hábitos, daquelas pequenas atitudes do dia a dia que fazem toda a diferença, né, na nossa vida. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Cleide, você quer me ajudar com a leitura? A gente pode ir dividindo as telas, pode ser? Eu começo e depois você continua? Pode ser, vamos lá. Então, tá bom, então vamos lá. Mais um dia na rotina do professor Alaor. O despertador toca, Alaor acorda, mais um dia normal de sua rotina. Ele levanta. No banho, ele pensa em todas as atividades que ele precisa realizar nesse dia. Depois de um longo e relaxante banho, ao abrir o guarda-roupa, é aquela saga de sempre. Mesmo com tantas roupas, nenhuma parece lhe agradar. Ele percebe que precisa de roupas novas. Ele tem a seguinte ideia: adicionar mais uma tarefa nesse dia. Já que ele terá que ir ao supermercado, ele decide que irá também ao shopping comprar umas roupas novas. Para o café da manhã, ele prepara ovos, um café, torrada, frutas e iogurte. Deixa eu passar. Opa, foi. Cleide, você continua para a gente? Continuo, vamos lá. Toma o primeiro gole de café, pega o celular e aproveita para dar aquela olhadinha nas redes sociais. Fica entretido e quando percebe, já passou quase uma hora e ele está atrasado. Sai correndo, pega suas coisas e já na rua percebe que pedir um transporte de app será mais vantajoso. Afinal, a passagem de ônibus está custando R$5, pelo aplicativo 10. Pelo aplicativo, né, está 10. Decide que compensa. Ok. Chega na escola bem em cima da hora.
No intervalo, a barriga já está roncando. Se lembra de todo o café que ficou na mesa. Vai até a cantina e compra um salgado e um refrigerante. No almoço, alguns colegas decidem ir a um restaurante. A Laura não levou nada para a escola e ele vai junto. Obrigada, Cleide. Nada. Eu continuo. No fim do dia, a Laura se lembra que precisa ir ao supermercado. Chegando lá, ele percebe que esqueceu de fazer uma lista. O que será que eu precisava comprar mesmo? Ele pensa. Ele dá aquelas voltinhas pelos corredores do supermercado para se lembrar o que falta em casa. Repara nas tentações. A barriga ronca e ele acaba comprando também uns salgadinhos. Ele termina suas compras e vai ao shopping. Ele acredita que 2 camisetas e uma calça nova já são suficientes. No entanto, chegando lá, ele se depara com uma vitrine que mostra uma promoção incrível. Compre 2 e leve a terceira. É de graça, acho que faltou uma palavrinha aí. É tudo que eu precisava, ele pensa. Ele sai com 3 camisetas e 3 calças. Que alegria, saiu no lucro. Passando na frente da loja de calçados, ele pensa, já que eu estou aqui, vou dar uma olhadinha nos calçados. Vai que eu encontro outra promoção boa. Ele não encontrou outra promoção boa, mas acabou levando um tênis e um sapato, porque ele se deu conta, olhando para as tendências, que tudo que ele tinha já estava bem fora da moda. Ele passa pela praça de alimentação e decide jantar ali mesmo. Só depois de terminar o seu fast food que ele se lembra que tinha janta pronta em casa. Mas tudo bem, só uma vez ou outra não faz mal. Ele pede outro carro pelo aplicativo, chega em casa, se senta no sofá, tira os sapatos, mexe um pouquinho no celular, vai tomar um banho e debaixo do chuveiro ele se lembra das compras que fez. Ele não precisava de tudo aquilo, mas as parcelas ficaram bem baratinhas, sem paranoia. Afinal, ele trabalha tanto, ele merece. E ele sempre dá um jeitinho de pagar tudo no final. Ele deita na cama, abre o Instagram e começa a olhar o seu feed. Quando ele se dá conta, já está super tarde. Então, ele vê um post e faz a seguinte pergunta. Qual é o seu maior sonho e o que te impede de realizá-lo? Ele pensa, bom, meu maior sonho é fazer uma viagem ao Oriente Médio. O que me impede de realizá-lo é o meu salário, muito baixo. Claro. E aí, gente, eu vou parar de compartilhar a tela, que eu quero ver vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre a história do professor Alaor. Vocês acreditam que esse tipo de rotina é algo que é só dele? Ou será que muita gente faz isso também no seu dia a dia? Pensando também nisso, acho que alguém abriu o microfone. Não? Será que a gente, olhando para essa rotina dele, que aparentemente é uma rotina normal e inocente, será que a gente se identifica com algumas dessas atitudes? Será que vocês, olhando para a rotina desse professor, será que você pensa, eu já fiz isso, eu costumo fazer aquilo, tal atitude que ele faz, eu faço com frequência? Será que está tudo bem ele viver desse jeito? Porque, às vezes, se a gente olha esse dia isolado, tá tudo bem, né? Mas e quando esse dia isolado se torna frequente na nossa rotina? E quando a gente passa a repetir essas atitudes e entra no piloto automático, que consequências isso pode ter na nossa vida a longo prazo? E a Cleide se identificou. Então, gente, eu queria que vocês pensassem por quê. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a minha tela. Porque quando a gente pensa na rotina do professor Alaor e a gente começa a olhar com um pouco mais de cautela para as atitudes que ele toma, a gente começa a se dar conta de que algumas atitudes dele são atitudes que prejudicam demais
a vida financeira dele. Atitudes ali que vão minando a vida financeira dele, que muitas vezes ele nem se dá conta, porque se tornou um hábito, e são coisas tão pequenas, aparentemente tão bobas, aparentemente tão irrelevantes. Que coisas são essas, né? Primeiro vamos pensar que o professor Alaor, ele leva uma vida totalmente sem planejamento. Ele decidiu no banho de manhã o que ele precisava fazer ao longo do dia. Ou seja, ele não tem planejamento nenhum. Além disso, ele toma um banho super demorado, fica lá relaxando no banho, pensando na vida, nas coisas que ele precisa fazer. Ele abre o guarda-roupa dele, ele tem um monte de roupa e mesmo assim é aquela saga, ele nunca acha nada para vestir, né? Ele fez aquele café da manhã maravilhoso e nem aproveitou, porque aí ele foi olhar a rede social e perdeu um tempão lá olhando. Quando ele se deu conta, ele estava atrasado, saiu correndo e deixou toda aquela comida em cima da mesa. Ele foi para o supermercado, não levou uma lista de compras, e aí lá ele ficou olhando os corredores para ver o que ele precisava comprar, e nessa ele acabou comprando coisa que ele nem precisava. Dali ele foi no shopping com o objetivo de comprar 2 camisetas e uma calça, e saiu de lá com 3 camisetas, 3 calças e 2 pares de sapato de quebra. Ainda passou na praça de alimentação e comeu um fast food. E o pior de tudo é que ele nem sabia se ele ia ter dinheiro para pagar aquelas parcelas, mas ele disse que tudo bem, ele dá um jeito, ele merece, ele trabalha tanto, né, gente? Então, quando a gente começa a pensar nessas pequenas atitudes, sob essa perspectiva que eu queria que vocês olhassem a educação financeira, porque às vezes a gente olha para o resultado lá no final e não olha para o nosso dia a dia, para aquilo que está alcançável, para aquilo que é possível para a gente, né? Então, todas essas pequenas atitudes que ele cometeu aqui são o que a gente chama de armadilhas psicológicas financeiras. E vejam, algumas dessas armadilhas, elas têm fatores externos, não dependem dele, mas elas ativam gatilhos internos que ele tem que fazem com que ele acabe consumindo sem necessidade, né? E aí, para vocês entenderem um pouco mais dessas armadilhas, eu trouxe mais alguns exemplos aqui. Mas antes, alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Cleide, tem alguma coisa aí no chat que você quer ler para a gente ou tá tudo tranquilo? Tem sim. A Joyce disse que já caiu muito nessa armadilha mental do eu mereço, eu trabalho tanto. É bem isso, Joyce. Eu estava aqui rindo e pensando na mesma coisa, que eu também já caí muito nessa armadilha. Outra coisa, gente, de às vezes sair para comprar um presente de aniversário para alguém e trazer o presente da pessoa e 2 para mim. Cara, eu mereço, eu trabalho tanto. Exato. Por isso que eu disse que eu me identifiquei e eu acredito que dos colegas que estão aqui na sala, eu acredito que não sou só eu, né, que acabei me identificando. Com certeza. Professora Laura. Com certeza. E, gente, essas armadilhas, elas estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia, seja na rede social, na rua, no shopping, no trabalho, o tempo todo. E muitas vezes a gente está vivendo tanto no piloto automático ali que a gente nem se dá conta que cai nessas armadilhas. No nosso material, né, a gente traz mais de 20 armadilhas psicológicas financeiras, mas só para ficar um pouco mais claro, eu trouxe algumas para vocês conhecerem um pouco mais. Então, a gente tem, por exemplo, a armadilha do imediatismo, que é justamente essa falta de planejamento do professor Alaor, né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha do imediatismo quando a gente diz assim, ai, que bobagem, para que eu vou me preocupar? Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. E aí, nessa história, os anos vão passando, a vida vai acontecendo, e depois você olha para trás e pensa, poxa, eu poderia ter me planejado, eu poderia ter começado a academia um ano atrás, eu poderia ter começado a juntar um dinheirinho um tempo atrás, né? Eu deveria ter estudado, feito um curso, feito diferente, mas a gente vai deixando, né? Porque a gente acredita que depois vai dar certo, tá tudo bem, vou viver o agora mesmo, né? A gente tem também a armadilha do consumismo, e a gente sempre precisa ter em mente que consumir é bom, consumir é importante, consumir é necessário, o consumo não é um vilão.
Mas a partir do momento que a gente começa a consumir muito além da nossa necessidade, aí a gente precisa entender as causas disso, né? Por que que a gente está consumindo tanto? Será que a gente precisa de tudo aquilo? Será que a gente usa todas aquelas roupas que tem dentro do nosso guarda-roupa? Será que a gente usa todos aqueles calçados? Né? E o que que leva a gente a querer comprar, mesmo a gente já tendo o suficiente para viver? Além disso, a gente tem também a armadilha da influência dos outros, né? É aquela tendência que a gente tem de querer ser igual, de querer se encaixar, a gente não quer ser diferente e o mercado usa isso contra a gente. Então, a gente quer ter o carro que está todo mundo usando, o celular que todo mundo está usando, as mesmas roupas, as viagens que todo mundo está fazendo, a gente quer fazer parte, né? E o problema disso é que muitas vezes a gente acaba se tornando massa de manobra, caindo naquele efeito manada e esquecendo até do que faz sentido para nós mesmos. Tem também a armadilha da autoconfiança exagerada, né? É o famoso, depois eu dou um jeito, eu vou comprar agora, igual a Cleide falou no comecinho. Às vezes a gente olha só o valor da prestação e pensa, não, hoje eu dou conta de pagar essa prestação tranquilo, mas a gente não vê que são 24 parcelas, né? Será que daqui 2 anos eu ainda vou querer estar pagando isso, né? A gente tem também a armadilha dos custos irrecuperáveis, é o famoso já que, né? O professor Alaor estava no shopping e ele pensou, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou jantar por aqui mesmo. Só que ele tinha janta pronta em casa, né? E às vezes a gente pensa muito isso, já que eu estou endividado mesmo, uma dívida a mais, uma dívida a menos, não vai fazer diferença. O que é um pingo para quem já está molhado, né? A gente tem também a armadilha do desperdício, né? Quanta coisa a gente desperdiça na nossa vida. A gente desperdiça a comida, a gente desperdiça o dinheiro, a gente desperdiça os nossos recursos naturais e a gente desperdiça, quando a gente não se planeja, o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo, né? E quando a gente não planeja a nossa vida, a gente está abrindo mão daquilo que é mais valioso para a gente, aquilo que não tem volta, que é o nosso tempo. E a gente tem também a armadilha do efeito ancoragem, né? Os famosos combos, o compre 2, leve 3, por mais R$1,99 você leva uma batata grande, a lata pequena de refrigerante está custando R$5, mas o litro está custando 6, e nessa você acaba consumindo muito além do que você queria, gastando além do que você queria e saindo dali com aquela sensação de que está no lucro, né? Além disso, a gente também tem a falta de atenção aos pequenos valores. Eu não sei se vocês passavam por isso, mas hoje a gente usa muito cartão, né? Mas há um tempo atrás, quando a gente andava mais com o dinheiro, eu tinha pavor de trocar a nota de 100 e a nota de R$50, porque parecia que se eu trocasse, aquele dinheiro sumia da minha carteira, né? Então, é porque eu me dava conta dos valores altos que eu tinha, mas eu não me dava conta dos pequenos gastos, né? E hoje a gente faz isso com cartão, a gente vai passando aqui no iFood, no Uber, na lanchonete, uma blusinha aqui, um negocinho ali. Quando a gente recebe a fatura do cartão, a gente toma aquele susto, né? Fala, nossa, alguém clonou meu cartão, é impossível, eu não gastei tudo isso. Mas aí você vai olhar com calma e você percebe que isso, na verdade, sim, foi você mesmo o vilão ali, você que gastou tudo aquilo. Então, essas armadilhas psicológicas, financeiras, elas fazem um verdadeiro estrago na nossa saúde financeira. E o problema disso é que a gente não se dá conta, né? A gente vive, às vezes, no piloto automático, vai sendo manipulado e nem percebe que está caindo nessas armadilhas. E aqui é muito importante a gente sempre ter em mente o seguinte, que o dinheiro, ele não é um vilão, ele é uma ferramenta, e a gente consumir também não é errado. O problema, e eu vou reforçar, é quando a gente vai fazendo tudo isso de maneira inconsciente e a gente acha que o problema é não ter mais dinheiro. Só que, na verdade, para a maioria das pessoas, se elas tivessem mais dinheiro, elas só iam gastar mais. E aí a gente entra nesse círculo vicioso e não consegue sair dele de forma alguma, porque a gente olha para o nosso dinheiro, para a nossa vida e acha que já não tem mais jeito, que não é para a gente e que está tudo bem e vamos vivendo do jeito que dá, né? E esse é o perigo das armadilhas psicológicas financeiras. Cíntia, Oi. tá aparecendo uma tarja aí na parte superior da tela, que eu acho que tem como você arrastar, que ela tá tampando. Opa. Deixa eu tentar aqui.
Vê se Tentar você trazer ela para consegue o lado. arrastar. Isso, porque ela está tampando a parte superior aí da tela. É. Tem um comentário bem interessante aqui no chat da Hum. Geisa, que ela disse que essa questão que a gente trouxe um pouquinho antes da sua fala, que, é claro, trata-se de uma armadilha psicológica financeira, ela colocou no chat que se presenteava muito com esse pensamento de que ela merece porque ela trabalha muito. E ela acabou Uhum. ultrapassando o limite do orçamento dela, utilizando o cartão de crédito, e é aquela coisa que você também acabou de mencionar sobre as parcelinhas, eu divido em 10 vezes de R$ 15 no cartão, não vai fazer diferença, mas de 10 em 10 em 10, né? E ela falou que Isso. ultrapassou o limite do cartão de crédito por falta de planejamento, e hoje ela tem outra visão. Então, aprendeu com a dor, né, Geisa? E eu acho que é assim mesmo, a gente acaba aprendendo quando a gente se vê, quando a gente cai numa armadilha dessas e se vê apertado, né? Então, Exato. bacana seu comentário, viu, Geisa? Obrigada por compartilhar com a gente sua experiência. Eu acho que é esse o momento da gente conhecer a experiência dos outros e também, é claro que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Eu estou aqui, gente, assumo que já passei também. Ainda Quem estou aprendendo. nunca? Eu acho É que a gente... legal. É Ah, legal, Cleide, você falar isso, de que todo mundo já passou, porque realmente é isso, a gente não teve acesso a esse tipo de conhecimento. E se a gente for perguntar para as pessoas, quem já pelo menos teve aquela conversa com a família para falar sobre finanças, né? Porque na nossa geração, quando ia falar de dinheiro, tirava as crianças da sala, né? Então a gente teve que aprender como se endividando, né? Boa parte de nós teve que aprender dessa maneira. Então, essa é a nossa realidade, está tudo bem. Mas nunca é tarde para a gente começar, né? Para a gente iniciar aí no mundo das finanças e fazer da nossa vida uma vida muito mais significativa a partir dessa boa administração do nosso dinheiro. legal. E como a gente está aqui numa sala de educadores, né, falando do nosso papel hoje na sala de aula e dentro da área de educação, ter essa discussão com as crianças, com os estudantes, a educação financeira fazer parte do processo de aprendizagem desses pequenos, eu acho que faz toda a diferença, porque provavelmente eles não vão passar pelo que a gente já passou uma vez na vida, Com né? certeza. Então, muito bom. Geisa, obrigada Com novamente, certeza. viu? Bom, gente, pensando em tudo isso, agora eu pedi para que vocês trouxessem aí uma caneta e um papel de rascunho, para a gente começar, então, a olhar um pouco para a nossa vida, para o nosso dia a dia e começar a fazer a diferença. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, se todo mundo já sentou e já fez o planejamento da sua vida a curto, médio e longo prazo, eu posso ter quase certeza absoluta que alguém nunca fez isso. E é incrível como que nós, educadores, né, a gente sabe a importância do planejamento, a gente sabe que ele dá o nosso norte, ele mostra para a gente onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer para chegar lá, quanto tempo a gente tem, quais ferramentas estão à nossa disposição. E a gente não vive sem o planejamento na escola, na sala de aula, na educação no geral. Mas quando se trata da nossa vida, muitas vezes a gente não planeja a nossa vida. A gente vai vivendo aí igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o problema disso é que a gente acaba fazendo, sabe aquele professor que não faz o planejamento? Qual que é os riscos que ele e os alunos correm? Ele vai chegar na sala de aula sem saber o que fazer, ele não sabe que objetivo ele quer alcançar com os alunos, ele acaba improvisando e ele não consegue nem avaliar e mensurar os resultados. Porque, afinal de contas, o que ele queria alcançar? Se ele não sabe o que ele queria alcançar, como que ele vai avaliar se está bom ou se não está bom, né? Então, pensando nisso, eu gostaria que a gente fizesse uma atividade aqui de planejamento mesmo, pensando na nossa vida e pensando nessa rotina do professor Alaor e na nossa própria rotina. Então, eu acredito que todo mundo aí tenha um papel, se não tiver, pode pegar o rascunho do celular, que também dá super certo. E ao final dessa prática, eu quero que a gente possa dialogar, conversar, e eu quero que vocês contem um pouquinho para mim do que vocês colocaram aí. Eu trouxe uma técnica chamada técnica SMART.
Essa técnica da educação financeira, ela ajuda a gente a mensurar e metrificar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero fazer uma viagem para a praia, ou então eu quero ter uma casa nova, eu quero guardar, eu quero chegar a 1 milhão em investimentos. Só que a gente só pensa nesse resultado e aí ele acaba ficando grande, inalcançável. Então a gente pode dividir isso em pequenas metas e ir alcançando elas, porque elas se tornam mais mensuráveis para a gente. Então eu quero que vocês peguem o papel de vocês aí, o lápis ou a caneta, e dividam esse papel em 2 colunas. Na primeira coluna, eu quero que vocês escrevam como que vocês gostariam de estar daqui a 10 anos. Pode ser em forma dissertativa, de textinho, pode ser em forma de lista. Então, coloca tudo que você acha que é importante para você ter ou alcançar daqui a 10 anos. Depois que você fez essa lista, aí você vai para outra coluna e aí você vai pensar no seu dia a dia. Assim como a gente analisou a vida do professor Alaor, ele queria muito fazer uma viagem para o Oriente Médio, só que ele não se deu conta de que algumas atitudes do dia a dia dele atrapalhavam ele e por isso ele ia acabar nunca conseguindo fazer essa viagem. Então, o que atrapalha vocês no dia a dia? Quais as armadilhas que vocês costumam cair? Então, escrevam aí nessa outra coluna quais são aquelas pequenas ações que te afastam desse objetivo que você quer chegar. Então, você coloca o seu objetivo e depois você vai olhar para a sua situação hoje e ver o que te afasta desse objetivo. A partir disso, aí a gente vai pensar em, olhando para essas atitudes que atrapalham a gente a alcançar o nosso objetivo, a gente vai definir um planejamento a curto, médio e longo prazo. Muito simples, a gente vai colocar 3 ações que a gente precisa desenvolver nos próximos 6 meses para alcançar esse objetivo. Depois, 3 ações que a gente precisa desenvolver nos próximos 2 anos para alcançar esse objetivo. E, por último, 3 ações que a gente precisa realizar nos próximos 5 anos, a longo prazo, para alcançar esse objetivo. Sempre pensando que essas ações, elas precisam ser o oposto dessas atitudes nossas do dia a dia que afastam a gente desse objetivo. Ficou claro, gente, para vocês? Cleide, você acha que deu para entender? Tá tranquilo? Acredito que sim. Qual é o meu objetivo? O que me afasta Isso, desse objetivo? A isso, curto, médio e longo prazo, eu preciso definir ações, ou seja, o que eu vou mudar dentro dessa proposta do que me afasta. Por exemplo, se o que me isso. afasta do meu objetivo é o meu consumismo, o que eu vou mudar dentro de 6, 2 e 5 anos? 6 meses, Ex 2 anos e 5 anos. É isso? exatamente, exatamente. Aí a gente conta uns 10 minutinhos, que eu acho que é suficiente. Eu sei que não dá para a gente fazer um planejamento de vida, né? Mas isso aqui é um rascunho para a gente começar a pensar, para a gente começar a levar para a nossa vida a importância de a gente saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar. E aí depois eu quero que algum voluntário aí gentilmente divida com a gente o que colocou na primeira pergunta, o que colocou na segunda pergunta, o que definiu aí de ações. E se de repente ninguém se sentir à vontade para dividir o seu plano, né, de vida, pelo menos contar para a gente quais foram as dificuldades que você sentiu, que te travou ali na hora de fazer esse planejamento. Vamos contar uns Certo. minutinhos, então? Vamos lá. Então, tá bom, eu vou esperar, hein, Então, gente? Eu vou fechar o meu microfone para só tomar um golinho de água, mas eu tô aqui. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Cíntia, 10 minutinhos, né? Isso mesmo. Ok, então, 11h47, pessoal, a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Vamos lá, montar nossa planilha.
Desculpa, gente, apertei sem querer aqui. Vou voltar à tela já. Se de repente o pessoal for terminando aí, a gente pode retomar antes, tá, gente? Terminei. Conseguiu tirar, Cíntia, aquela tarja da tela? Consegui, estava travado, porque geralmente quando a gente tira o mouse, ela sobe, né? E, só que a minha não estava subindo. Eu tentei clicar, tentei arrastar, não estava. Então agora ela foi. Que bom. Cleide que terminou? Sim. Mas eu estou falando demais, vou deixar o resto do pessoal É, o conversar. pessoal tá muito quietinho, né, Cleide? Só a gente falando aqui. Eu posso falar? Ai, pode, com Eu, certeza. nas 3 ações lá embaixo, eu não coloquei, eu acho que eu não consegui colocar 3 em cada, mas eu vou compartilhar mesmo assim. Não tem problema. Daqui a 10 anos eu quero estar na minha casa própria e com Uhum. eles, né? Eu quero ter a minha habilitação e eu quero ter a minha moto ou carro. Que maravilha, só coisa boa. O que me afasta desses objetivos atualmente é principalmente os gastos com cartão, né? Que foi falado ali. Uhum. Uber, fast food.
pensar em poupar e não colocar em prática, né? Porque a gente pensa muito, eu vou começar a juntar dinheiro, e acaba que não junta nada. E o que eu penso em fazer a curto prazo, nos próximos 6 meses, é começar a poupar. Na verdade, esse mês eu e meu esposo já estávamos conversando sobre isso, e a gente separou latinhas para começar a juntar, sabe? Uma latinha que é da habilitação, a gente já começou a colocar dinheiro, agora falta as outras, que é da casa própria, né? E planejar mais uma latinha que a gente não pensou ainda no que será. Maravilha. A médio prazo seria aprender a fazer algum investimento, porque a gente pensa em investir, mas a gente não sabe em quê, porque a gente não sabe o que dá um retorno, né? O prazo que isso vai retornar, um investimento que seja seguro, né? Então, Isso. a médio prazo seria isso. E a longo prazo é reinvestir os lucros, porque também não adianta a gente poupar, investir e quando vê o lucro, gastar tudo de uma vez. Ótimo. Perfeito, Joyce. Acho que é esse o caminho mesmo. A gente olhar para aquilo que a gente quer, porque aí a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente olhar para a nossa situação atual para a gente ver de onde a gente vai partir e a gente entender o que é possível para a gente nesse caminho, né? Para que fique mensurável, para que fique alcançável. Adorei. Muito obrigada por compartilhar. Por nada. E aí, gente, quem mais? Mais algum voluntário? Eu tenho a impressão de que tem alguém que quer muito apresentar. Toda hora eu fico jogando o Celso na roda. Dessa vez eu não vou fazer isso, tá, Celso? As meninas Janaína, Cris, Cláudia, Geisa, Maria Tereza. Bom, eu fiz aqui um bem simples, né? Porque daqui a Maravilha, 10 assim anos, mesmo. 10 anos eu quero estar assim, tranquilão, aposentado, né? Podendo realizar pequenas viagens, né? Para poder ter períodos. O que ações que eu preciso me afastar são gastos supérfluos similares ao do professor Alaô. Por mais que eu já seja uma pessoa bem controlada, mas ainda preciso, né? E aí, nos próximos 6 meses, é diminuir muito esses gastos, trocar esses gastos supérfluos por gastos mais significativos, né? Bom, hoje eu já tenho meus custos bem organizados aqui, né? A gente consegue ter bem organizado com a família, mas nos próximos 2 anos é refletir o que a gente já tem feito e o que a gente pode avançar, se está valendo a pena, o que deu certo, o que não deu certo. E, dos 5 anos, aí começar mesmo a ter como rotina períodos de passeios ou comprar, trocar de carro, né? Essas questões que são importantes para a gente mexer na casa, mas por período, né? Que a gente acha importante. Acho que é por aí. Legal, Celso. Acho que é isso mesmo. Você tocou num ponto importante que a gente avaliar aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, faz muito sentido para mim que eu quero estar tranquilo e podendo viajar. Então, o que de repente eu posso abrir mão que não faz tanto sentido assim hoje, que é supérfluo, que não vai fazer diferença na minha vida, em nome, né, desse objetivo que é muito maior. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Muito obrigada por compartilhar. Mais alguém, gente, quer compartilhar? Eu vou voltar a compartilhar minha tela para a gente dar um passo além, então, nesse sentido aí. Eu gostaria de deixar para vocês, de alguma forma, acho que a Joyce colocou algo muito legal, que é, às vezes a gente quer começar e a gente não sabe por onde começar, né? Então, eu pensei assim, poxa, eu queria levar alguma dica para eles que fizesse sentido e que fosse possível, porque às vezes a gente entra na rede social e a gente ouve aquelas fórmulas mágicas das pessoas falando que basta a gente guardar 500, 700 reais todo mês em tal investimento que a gente vai ter. Eu não consigo guardar 700 reais, nem todo mundo consegue, né? Então, o que será que é possível para todo mundo? O que é fácil e possível para todo mundo, pensando assim
Eu vou colocar essa expressão, mas é para facilitar mesmo o entendimento. Pensando no pior dos cenários, assim. Vamos pensar no cenário de uma pessoa que ela já tem um orçamento um pouco apertado, ela não tem nenhum conhecimento em educação financeira, em investimento, aliás, ela quer começar, mas ela não sabe por onde começar. Então, eu vou deixar aqui uma dica muito simples para vocês que querem começar e não sabem por onde começar e com pouco dinheiro. Eu acho que R$100 é um valor que a gente consegue tirar do nosso orçamento e que não vai fazer falta. R$100 pode ser uma blusinha que a gente compra, pode ser uma cervejinha que a gente toma no final de semana, pode ser uma pizza e um refrigerante que a gente pede para comer na semana com a família. Então, acho que é algo que dá para a gente tirar, que não vai fazer tanta diferença assim, mas que pensando a longo prazo vai trazer um ganho muito grande para a gente. E aí, para vocês verem como que o que eu estou trazendo não é nada absurdo e inalcançável, eu tirei um print, eu fiz isso ontem para ter, assim, a realidade mais possível e mais correta e mais, assim, assertiva para vocês. Eu entrei no site do Tesouro Direto e fiz uma simulação para mostrar para vocês como que a gente abrir mão de R$100 todos os meses desses gastos supérfluos pode fazer uma diferença gigantesca lá na frente, na nossa aposentadoria. Se vocês começarem esse mês a guardar só R$100 no Tesouro Direto e escolher um fundo de investimento ali que vai trazer um retorno para você de mais ou menos 12% ao ano, né? Pensando ao ano, a gente tem 0 ponto alguma coisa por mês. Não é um investimento alto, mas ele é super seguro. Ele é um investimento certo, porque para a gente que às vezes não tem o conhecimento do que é bolsa de valor, o que é renda variável e tudo isso, para a gente fica difícil arriscar o pouco que a gente tem naquilo que a gente não conhece. Então, a gente pode começar com aquilo que é garantido, com aquilo que é certo e com aquilo que é fácil. Então, vocês podem ou fazer esse investimento direto aqui no site do Tesouro Direto, ou vocês podem abrir uma conta numa corretora de investimentos. Aí a gente tem Rico, tem Inter, tem 99Pay, tem PagSeguro, tem várias. E vocês podem comprar títulos do Tesouro Direto e investir a longo prazo. Nessa simulação que eu fiz aqui, eu entrei lá no site do Tesouro Direto ontem e coloquei que vocês começariam no mês de maio a colocar R$100 e a partir desse mês vocês colocariam R$100 todos os meses nesse investimento pelos próximos 20 anos. E aí, quando fosse 2045, na verdade vai dar 23 anos, vocês iam ter um valor bruto de R$ 82.469. Líquido, esse valor seria de R$ 71.930. E aí vocês podem pensar, nossa, Cíntia, mas é pouco. A gente não faz nada com R$70 mil. Mas, gente, pensando numa aposentadoria e pensando numa reserva financeira, esse é um bom dinheiro. E lembra que eu estou falando para vocês do pior dos cenários, porque essa pessoa aqui, ela começou a guardar R$100 agora, que equivale a uma determinada porcentagem no salário mínimo. Mas pensa daqui 10 anos, o que vai ser R$100? Então, pode ser que daqui nos próximos 5 anos, você triplique esse valor de investimento. Pode ser que daqui 10 anos, ao invés de 100, você esteja depositando ali R$500. Então, facilmente você pode chegar lá em 2045 com 1 milhão nessa conta em investimento, em um investimento seguro, que você não vai perder um centavo, né? Porque você está emprestando dinheiro para o governo e aí, ao final do título, ele vai te devolver esse dinheiro corrigido. Então, é um investimento seguro. Mas vamos pensar que você só fez o mínimo. Você só colocou R$100 todos os meses nesse investimento. E aí, você colocou esses R$100 como a sua primeira conta do mês. Recebeu o salário, a primeira coisa que você vai fazer é colocar R$100 lá. Se faltar em outra coisa, não tem problema, você vai se virar, mas essa vai ser a sua primeira conta a pagar. E aí, você colocou só esses R$100, juntou esses 71 mil. Supondo que esse 71 mil hoje estivesse na sua conta, aí eu fiz uma outra simulação. Ele renderia para você num CDB simples, que é só pegar esse dinheiro e colocar, por exemplo, no Nubank.
não é poupança, porque a poupança ela rende um pouquinho menos, mas supondo que você só colocou lá na conta do Nubank, ou do PagBank, ou do 99Pay, enfim, esses que rendem 100% do CDI, esse 71 mil ia te render R$ 600 todos os meses. Então, a gente já tem praticamente meio salário mínimo ali, todos os meses entrando na nossa conta. Então, faz sim uma diferença, né? Imagina, você chegar na sua aposentadoria, você ter o seu salário de aposentado, mas você ter a tranquilidade de ter uma reserva de emergência, né? A alegria que você vai sentir por ter iniciado. E aí, de novo, esse seria, assim, o pior dos cenários. No melhor dos cenários, você fez um curso e aprendeu a investir e começou a ser um pouco mais ousado e colocou esse dinheiro num fundo imobiliário que rende muito mais, ou investiu em criptomoeda, ou investiu na bolsa de valores, e aí esse dinheiro dobrou, triplicou, enfim, e você acabou aposentando aí, além de receber o seu salário de aposentado, está recebendo também os seus juros do seu investimento. Então, eu acho que é algo possível, é algo fácil, basta a gente começar com um pequeno passo e manter a constância, né? Esse eu acho que é o mais importante, é a disciplina e a constância, porque aí a gente consegue sair do zero e dar um passinho a mais. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Fechou? Parar de compartilhar a tela, olhar para vocês. Vocês acham que é algo possível para vocês? Assim, acham que é algo alcançável? Acham que é algo que faz diferença? Ai, obrigada, Geisa. A Geisa disse que amou a dica. Eu já faço isso, foi assim que eu comecei. E o que eu posso dar de experiência é que quanto mais a gente vai mantendo o foco e vai guardando um dinheirinho, mais feliz a gente vai ficando, mais empolgado a gente vai ficando, e isso vai te dando, assim, muito mais vontade, porque aí você quer estudar mais, você quer fazer com que aquele dinheiro se transforme em algo maior, e aí, de repente, você já está sendo um pouco mais ousado nos seus investimentos, e é assim que a gente começa. E aí, deixa eu voltar aqui, porque eu quero compartilhar com vocês. Aqui. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que ele viralizou, todo mundo conhece esse vídeo, e que ele foi produzido para a gente tirar dele diversas reflexões, mas eu acho que a reflexão que eu gostaria de tirar daqui é de como, às vezes, para a gente é importante a gente abrir mão de algo que, às vezes, a princípio parece o melhor, mas que lá na frente o resultado vai ser maior e vai ser melhor para a gente. Eu vou colocar o vídeo, e aí, se de repente o som não estiver saindo, vocês podem me avisar, por favor? Você me avisa, Cleide? Aviso sim, pode deixar. Tá bom, obrigada. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. E aí, gente? Você já conheceu esse vídeo? Não, a partir dele viralizaram, né? Todo mundo queria testar o cachorro, a criança, e aí, enfim. Mas eu acho que esse vídeo é tão legal. A Joyce levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Joyce? Eu queria perguntar, você falou a respeito do Tesouro Direto, qual que é a forma mesmo de investir nele? Ah, sim, eu já volto lá. Eu vou compartilhar de novo a tela e aí eu te explico, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Eu gosto muito desse vídeo, gente, porque assim, ele foi produzido pensando muito mais numa reflexão de autocontrole, né, das emoções, mas eu acho que ele é tão rico que a gente pode tirar tanta coisa, né? Se uma criança que está em desenvolvimento cognitivo, ela consegue ter esse autocontrole e pensar, não, se eu consigo me controlar aqui e não comer esse marshmallow, eu vou ter 2 no final, por que é pra gente que é adulta é tão difícil abrir mão, né, de algumas coisas em detrimento de outras muito maiores? Então eu gosto demais desse vídeo, porque eu acho que ele traz isso pra gente, assim, de que às vezes a gente precisa ser só um pouquinho forte, ter um pouquinho de disciplina, mesmo que aquilo pareça tão bom e tentador, mas em nome de algo maior, né? E Joyce, eu vou compartilhar de novo aqui para te mostrar, para você poder anotar o nome, o site direitinho. A hora que você entrar no site, como que funciona o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, eles são títulos do governo. O governo, ele vende o título inteiro, mas ele também fraciona os títulos e aí possibilita que a gente compre uma partezinha, uma fração daquele título. E o legal do Tesouro Direto é que é garantido. Então, uma vez que você investiu o seu dinheiro ali, você sabe exatamente quanto você vai receber no final. Então, você pode ou abrir uma conta numa corretora de seguro, procurar lá na carteira de investimentos, Tesouro Direto, e procurar o título que melhor se adequa à sua realidade. E aí a gente tem títulos que variam desde R$30 até R$1.000, por exemplo, R$10.000, por exemplo. E aí você investe o seu dinheiro ali, compra aquele título e você recebe tanto por e-mail a confirmação de que você comprou aquele título, quanto ali no próprio aplicativo, no próprio site da corretora, ele vai te mostrando ali que você tem aquele dinheiro investido. É importante a gente saber do título, né? Uma vez que você escolheu, existem vários títulos, existe o Tesouro Selic, o IPCA, e aí você vai escolher qual se adapta melhor à sua realidade. Esse aqui que eu mostrei para vocês é o IPCA, porque ele é um investimento a longo prazo.
né? Então, tem alguns que é para 2024, 2025, e aí você coloca o seu dinheiro ali, e aí você, se precisar resgatar ele antes do prazo, você pode. Porém, você tem que saber que aí você não vai receber aquele valor que foi proposto para você, porque como o Tesouro Direto, a maioria dos investimentos ali, eles variam de acordo com a inflação, então, de repente, pode ser que se você comprar ele hoje e quiser tirar ele amanhã, pode ser que você perca ali um dinheirinho, né? Nada muito absurdo, mas pode ser que por conta da inflação você perca alguma coisa. Então, o legal é você deixar ele lá, né? E pelo menos 3 meses, porque daí você deixando pelo menos 3 meses o dinheiro guardadinho ali, você não perde. Então, você pode tanto entrar aqui no site do Tesouro Direto, você pode ir ali como investir, tem toda a explicação. Você pode ir nessa barrinha aqui onde está escrito títulos, e aí ele vai mostrar todos os títulos. E você pode, antes disso, fazer essa simulação que eu mostrei aqui. Ele vai te mostrar todos os títulos, as taxas, as datas de retirada, os valores. E aí você pode ver o que é melhor para você. Eu gosto de investir pela corretora de seguro, então eu tenho lá o aplicativo do Banco Inter, da Rico, enfim. E aí eu vou investindo por ali, porque aí no aplicativo é mais fácil, porque tem acesso ao meu celular ao momento que eu quiser. Mas vocês podem fazer pelo site também, se não quiser abrir a conta na corretora. Não sei se eu respondi a sua pergunta, você quer reformular, se de repente eu não respondi exatamente o que você queria? Respondeu sim, tá perfeito, obrigada. Joyce, mandei o link do Tesouro Direto aí no chat, tá? Depois, se você quiser navegar lá no site, dar uma olhadinha. Isso, obrigada. Tá joia, obrigada. Gente, eu gostaria muito que vocês conseguissem fazer um investimento desse simples, pensando que é uma reserva de emergência. A gente, às vezes, passa uns perrengues, precisa fazer empréstimo quando o imprevisto acontece. Então, se a gente tem uma reserva de emergência ali, a gente fica muito mais tranquilo. Espero também que vocês tenham conseguido aprender e, enfim, tirar algumas contribuições importantes para a vida de vocês nesse momento, nessa nossa oficina. Estou aberta também, se alguém quiser trazer alguma dúvida, alguma experiência de vida, alguma contribuição, mas acredito que o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu só vou compartilhar aqui de novo a tela para deixar o meu